Alô, Wilker, você está me ouvindo? Oi, boa tarde, gente. Estou ouvindo sim, Oi, boa tarde, tudo bem com você? tudo com você. Também. Vamos lá, eu adotei essa forma, pois por aqui dá para me compartilhar a tela com você, então vai ficar mais entendível, tá bom? Você está em dúvida O- entre a UBA e a UNR, certo? Isso, Tá, eu vou começar falando um pouquinho sobre a UBA, em seguida eu falo sobre a UNR, ok? ok. Tá, eu estou aqui no site da UBA, da Universidade de Buenos Aires, como você pode visualizar, especificamente da Faculdade de Medicina, ok? Uhum, Aqui eu estou na parte de plano de estudo, eu vou começar explicando para você sobre como funciona o plano de estudo, a maneira de organização da Universidade de Buenos Aires, tá bom? O curso de medicina nelas tem uma duração de 7 anos e está dividido em ok, 4 ciclos no total. O primeiro é o ciclo básico comum, o segundo é o ciclo biomédico, o terceiro é o ciclo clínico e o quarto e último é o ciclo de internato não rotatório. Aqui no finalzinho ele vai estar. Opa, perdão, meu gatinho apareceu. Mas vamos lá. tudo bem. Esses 4 ciclos seriam como se fossem 4 etapas da graduação. Cada ciclo tem a sua especificidade. No caso do ciclo básico comum, por exemplo, como o nome já diz, ele é um ciclo básico, então ele tem as disciplinas básicas que você precisa ter conhecimento, já que não existe um processo seletivo, se faz necessário um nivelamento de conhecimento para que todos tenham a mesma base, tá? No caso da UBA, esse ciclo básico, o ciclo básico comum, está composto por 6 disciplinas, como você pode visualizar aqui. E elas são essenciais de conhecimento para que você possa estar iniciando o ciclo biomédico, que seria o ciclo seguinte, que a partir dele, aí sim você começaria a ter um contato mais profundo já com a graduação em si de medicina, que a partir dele você começaria a estudar anatomia, histologia, embriologia, depois mais à frente físio, dentre outras disciplinas que você vai estar vendo. E sempre para passar de um ciclo a outro, se faz necessário aprovar o anterior. Ou seja, depois que você aprovar essas 6 matérias, você poderá estar iniciando o ciclo biomédico, tá? Pois para estar Ok, cursando o ciclo biomédico, conforme menciona que você precisa ter aprovado todas as matérias do CBC, para poder estar cursando essas matérias, tá? E vai ser sempre assim, por exemplo, isso no primeiro ano do ciclo biomédico. No segundo ano do ciclo biomédico, você vai ter que ter essas matérias aprovadas aqui, principalmente essas duas, para poder estar cursando essas outras. E assim vai ser conforme todo o passar dos anos. E para seguir ao ciclo clínico, que seria o terceiro ciclo, se faz necessário que você tenha aprovado todas as matérias anteriores, tá bom? Do ciclo básico comum e do ciclo biomédico. E vai ser assim até concluir a sua graduação, tá? A metodologia de ensino uhum, da UBA é a tradicional, então ela é parecida com a do Brasil, só não é igual porque o tradicional daqui da Argentina ele é espelhado, ele é baseado no tradicional europeu, especificamente o da Espanha, tudo bem? Então, por isso ele não é tão parecido assim, mas ele não é PBL, tá? Tenha isso em mente, é que você consegue visualizar cada disciplina, como ela está conformada, sendo que no total são 7 anos de graduação, o CBC tem duração de 1 ano, o ciclo biomédico tem duração de 3, e assim o restante dos anos é composto pelo clínico e pelo internato. Tá? Após isso, você tem o seu diploma de medicina através da Universidade de Buenos Aires. A diferença da UNR é que são 6 anos, tá? Então é 1 ano a menos, mas o método de ensino lá é o PBL, tá bom? Que é um método de ensino baseado em problemas, em estudos de casos, digamos assim. Então, isso daqui que você está vendo agora é o plano de estudo da graduação. E como você pode visualizar, não tem direitinho, digamos, o nome da disciplina anatomia, fisiologia, entendi. embriologia, tem os módulos, e dentro desses módulos você já vai estar estudando tudo daquela área específica do módulo, tá bom? Por exemplo, crescimento e desarrollo, que é o crescimento e desenvolvimento. Dentro desse módulo, você vai estar estudando anatomia, fisiologia, patologia, imunologia, e assim conforme todos os módulos restantes, conforme aquele módulo esteja abordando. Se é pediatria, você vai estar estudando
o corpo humano de uma criança, de um jovem ali desenvolvendo o estudo de tudo em geral com base naquele tema em específico. Você não vai ter, por exemplo, como na UBA, que você primeiro vai estudar anatomia e outra disciplina você vai estudar só histologia, ou só fisiologia, ou só qualquer outra disciplina que vai vir ao decorrer da graduação. Essa seria a principal diferença, sendo que, como é o PBL, você vai receber o ensino baseado em estudos de casos, tá? Então, você vai estar abordando o tema com base em um caso clínico. Por exemplo, você vai estudar sobre mão, ou melhor, sobre antebraço. Toda a região do antebraço, você vai estar estudando a anatomia do antebraço, ou seja, ossos, músculo, vascularização. Você vai estar estudando fisiologia do antebraço. Então, como é que esse músculo ou essa inervação, tudo vai fazer com que o antebraço funcione, o músculo seja ativado. Você vai estar estudando patologia, então se tiver uma enfermidade, alguma coisa aqui no antebraço, tudo você já vai ver do antebraço. É mais ou menos assim no PBL, e sempre aplicado algum caso clínico para que você possa estar desenvolvendo esse tema. Essa seria a principal diferença com relação ao método de estudos. Mas outra diferença também, que é o que implica que a UNR seja um ano a menos do que a UBA, é o curso de ingresso deles, que no caso deles se chama MIL, que é o Módulo de Inclusão Universitária. Tá? No caso da UBA, só voltar aqui rapidinho para você ver, o CBC ele dura mais ou menos um ano e você vai cursar essas 6 disciplinas. Tá? No caso da UNR, ele dura em média 2 meses, tá bom? Ele vai começar em dezembro, então vai ali até janeiro ou fevereiro no máximo, e você já encerra o MIL. E ele está composto por palestras, por seminários, ao qual você precisa frequentar, pois a frequência é obrigatória. Você vai estar sendo avaliado de forma mais simples, mas digamos que a nota não vai importar. Você só tem que frequentar esses seminários, tá bom? E esses seminários, no caso da UNR, ele é dividido em 3 módulos, tudo bem? Vou ler aqui para que você tenha uma base já de conhecimento. No caso, o módulo 1 é Direitos Humanos, o módulo 2 é Sistemas de Saúde e o 3 é Cidadania Universitária, tá? Ou seja, nos direitos humanos, você vai estar estudando os temas relacionados a esse módulo. Sistema de saúde, você vai conhecer como funciona, digamos, o sistema de saúde público ali na região de Rosário, tá? E no último, que é a Cidadania Universitária, você vai ter uma introdução à sua vida acadêmica, digamos assim, tá? Esses 3 módulos vão conformar o MIL. E você precisa frequentar eles, e além disso, você também fará um estudo de caso diretamente em um hospital durante 1 ou 2 dias, ou talvez um pouquinho mais, vai depender de você. Você vai ter que acompanhar um médico, tá? E fazer um estudo de caso conforme o que a universidade direcione a você, conforme o que ela esteja pedindo de você. E esse estudo de caso é obrigatório, você pode estar fazendo no Brasil, mas eu recomendo que você faça aqui na Argentina, tá? Porque se você fizer no Brasil, você vai ter que traduzir em um tradutor público, fazer uma tradução juramentada ao espanhol, então vai ser um gasto a mais um pouco desnecessário. Então, você preferencialmente faria aqui, tá? Esse estudo de caso. Então, a principal diferença entre ambas as universidades seriam essas, tá? E além da UNR, da UBA, você teria uma outra opção, que seria a UNLP. Não sei se você já ouviu falar, que é uma boa opção, Não. assim como as outras duas, as duas anteriores. Entendi. Aí deixa eu lhe perguntar, quando que começa cada? No caso, As, quando que eu teria que estar lá na Argentina? as aulas na Universidade de Buenos Aires iniciarão em março, tá bom? Ali a partir da segunda quinzena de março, ou talvez na primeira semana de abril. Mas você precisará estar aqui no máximo até final de fevereiro, pois a matrícula na universidade vai ser no início de março. E a matrícula ela é presencial e pessoal. Então, a gente vai estar lá com você, lhe auxiliando. Prévio a isso, a gente vai estar com toda a sua documentação legalizada, mas é preciso que você esteja para a matrícula. Então, até o final de fevereiro para a UBA. No caso da UNR, a matrícula na UNR vai ser em novembro e as aulas vão iniciar em dezembro. Entretanto,
A diferença da UBA para a UNR com relação à matrícula é que na UNR você vai precisar Só um estar com a minuto que a sua internet aqui legalização. deu uma travadinha. Só um minuto. Aí, tudo bem. Você está me ouvindo agora? Melhorou. Tá. Como eu estava dizendo, a diferença entre ambas as universidades com relação à matrícula, no caso da UNR, você vai precisar estar com a sua legalização aqui no país em trâmite. Então, você vai estar precisando vir com uma maior antecedência. Se você puder estar vindo ali por setembro, por exemplo, início de setembro, ou no máximo até início de outubro, seria o ideal, pois a gente precisa dar entrada na sua legalização no país para que você possa ter sua matrícula homologada pela universidade, pois eles exigem agora que você tenha a legalização em trâmite no país, diferente da UBA, que não exige. E o MIL, com base no ano passado, provavelmente você estaria iniciando em dezembro, pois da turma desse ano, o MIL iniciou em dezembro do ano passado. Entendi. Então, no caso da UNE, você já precisaria vir este ano para cá, para a Argentina. Não sei se isso seria um problema a você. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto às cidades, né? As cidades de Rosário e a cidade de Buenos Aires. Oi. Você está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bem, quanto às cidades, a cidade de Rosário e a cidade de Buenos Aires, como é que é o estilo de vida, o custo de vida? Até porque eu sou de cidade pequena, tá? Eu não tenho esse conhecimento da cidade grande, assim, capital de outros países. Então, com relação às cidades, Rosário é uma cidade bastante pequena, inclusive ela tem CEP único, então ela é bem pequena. E Buenos Aires é a capital do país, tá? Ela, além de ser a capital do país, ela é uma cidade muito turística. Então, a cidade vai ser mais movimentada, Buenos Aires em comparação com Rosário, e o custo também para viver em Buenos Aires é um pouquinho mais alto em comparação com Rosário. Rosário você consegue, por exemplo, com o valor que você viveria na capital. Dividindo um quarto em Rosário, é provável que com esse mesmo valor você consiga viver na cidade de Rosário, vivendo em um quarto só seu. Um exemplo, tá bom? Então, Entendi. sai mais barato, principalmente por causa do aluguel. O aluguel em Rosário é mais barato. Com relação ao transporte público, os valores são similares. Alimentação também, o valor é similar. A universidade é pública, então você não gastaria. Materiais didáticos, o valor quando você precisa comprar uma apostila, um livro, o valor é parecido também. Mas o aluguel em Rosário é mais barato, em comparação com a capital. Tá, e eu acho que a última dúvida que eu tenho é questão de qualidade de ensino. Eu sei que a UBA ela é mais conceituada e tudo, mas o ensino, a qualidade de ensino da UNR também é boa, sim ou não? Sim, a UNR está entre as 3 melhores universidades daqui do país. Então, igualmente, você vai ter uma excelente qualidade de ensino estudando na UNR. Você vai ser um excelente profissional. Se essa é a sua preocupação, você estudando tanto na UBA quanto na UNR, você vai estar recebendo uma excelente educação. Ótimo, ótimo. Era basicamente essa minha maior dúvida, entende? Porque eu fiquei bem tentado pela UBA, só que como eu não tenho costume de capital, não tenho um costume de cidade grande, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade quanto a isso. Então, me atraiu muito a UNR justamente por isso. Eu vi vídeos, eu vi pessoas falando que ela é muito tranquilo, muito calmo, bem mesmo o meu estilo de vida. E isso me chamou muito a atenção também. Mas eu fiquei preocupado justamente quanto a isso, tá? Qualidade qualidade de vida, a qualidade do estudo. Isso ficou bem balanceado para mim, tanto para a UBA quanto para a UNR, entendeu? Sim, entendi você. Lá é uma excelente cidade, como eu mencionei a você. Lá é uma cidade pequena, mas tem um bom estilo de vida. É uma cidade bastante organizada, que vai oferecer uma boa educação para você e você vai gastar menos, digamos assim, vivendo lá. Então, esse é um dos principais fatores do que muitos assessorados nossos acabam optando por estar iniciando os estudos na UNR. A maioria vem para a UBA, por causa de tudo que você já deve ter lido sobre a UBA, mas a UNR igualmente é uma excelente opção, tá?
E você falando isso, me lembrei. Eu sei que a UBA ela tem convênios com outras universidades, parceria com outras universidades da Europa, não é isso? A UNR também tem ou não? Sim, ela também faz parte do Tratado de Bolonha, então você vai poder estar validando o seu diploma na Europa, futuramente, especificamente na Espanha. Inclusive, a gente faz esse trâmite, tá? A gente tem um serviço à parte que você pode contratar futuramente. E assim, se você quiser trabalhar como médico na Espanha, você poderá. Se você quiser fazer a residência para ter uma especialização, depois trabalhar como médico especialista na Espanha, você poderá também. Ótimo. Entendi. Então, eu acho que eu vou, provavelmente, eu tenho que dar minha resposta agora ou ainda tenho tempo para dizer qual que eu Se tenho que você escolher? puder me dar a resposta até o dia 5, por exemplo, seria o ideal. Mas se não, Ótimo, perfeito, justamente por causa da diferença de perfeito. prazo, tá? Sim, sim. E deixa eu, outra pergunta. O CBC, no caso, que vai começar em março, abril, não é isso? Ou não? Exatamente. Então, eu teria 6 meses, a opção de 6 meses também para concluir o CBC, Se ou você não? quiser concluir ele em 6 meses, você pode, tá? Mas aí você ficaria o segundo semestre do ano que vem de férias, digamos assim, pois o ciclo biomédico, como as matérias são anuais, elas só podem estar sendo iniciadas Hum, no primeiro semestre de cada ano. Então você teria um semestre de férias, digamos assim. então não compensa, pega logo o ano todo, não é isso? Que aí Exatamente. eu A faço com gente, mais calma, né? sim, a gente recomenda que faça o CBC em 6 meses para aqueles que vão iniciar no segundo semestre. Para quem vai iniciar no primeiro semestre, é bom fazer com calma, 3 matérias em cada semestre, para que seja mais Entendi. tranquilo, para que você possa absorver melhor o conteúdo das matérias. As aulas, elas são todos os dias, vespertino, matutino, integral? Como são as aulas em ambas as universidades? As duas, no caso, você vai ter sempre, conforme cada matéria, as suas aulas vão ser em um turno, pela manhã, tarde ou noite. No caso do CBC em específico, sempre vai ser ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. No caso da UNR, depois já da graduação em si, após o MIL, e no caso da UBA também, após o CBC, as aulas são integrais, entretanto, dependendo da matéria, dependendo do dia, você vai estar só pela manhã, só pela tarde ou só pela noite na faculdade, nas aulas práticas, que elas têm um horário tabelado fixo para sua frequência. Por exemplo, se você cair na turma de sexta-feira à noite de anatomia e quinta-feira à noite de histologia e embriologia, toda quinta e sexta à noite, obrigatoriamente, você vai estar na faculdade. Mas nos outros dias das semanas tem as aulas Sim, teóricas, que são chamados os seminários, tá? São chamados de seminários. E essas aulas teóricas, elas têm de segunda a sexta, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Então, se você for em todas, você vai estar todo dia na faculdade, ao menos um turno. Ou normalmente 2 turnos, entendi. dependendo do dia, se você tiver trabalho prático, manhã, tarde e noite você estaria na faculdade. Mas isso vai de você. Se você quiser ver a aula teórica daquele determinado tema, você pode ir. Se não, a aula teórica vai ser um professor explicando lá o assunto bonitinho. Mas se você Show. preferir estudar na sua casa com um livro, fica a seu critério, tá bom? As aulas teóricas não cobram frequência, então você frequenta se você se sentir à vontade, se você achar que é necessário. Se não, não tem problema. Em ambas as universidades, né? Exatamente. No caso Ok. da UNR, como a PBL, a carga horária ela é menor do que a UBA. Então, serão menos horas em comparação com a UBA, mas terão igualmente. Ótimo, ótimo. Então, acho que você conseguiu tirar bastante das dúvidas que eu tenho, entendeu? E acho que foi bem proveitoso. Eu estava muito na dúvida quanto a isso, você não imagina. Medo também, Imagino. sabe? Por isso Porque que, aqui sim, eu sou formado na Universidade Federal, certo? Aqui do Piauí. E as aulas, a gente tinha períodos que a gente pagava 13 matérias, integral, certo? Às vezes passava o dia lá. E eu fico com medo eu fico no caso, antes de você me falar, eu ficava com medo de aí ser muito, muito mais puxado do que aqui, você tá entendendo? Mas como você falou isso, acho que não vai ser tão puxado quanto eu tô imaginando. Eu acho que vai ser igual para mim.
Talvez seja igual. O que você vai ter é que você não vai passar tanto tempo na universidade, digamos assim, provavelmente. Ao menos grande parte das pessoas optam por não estar frequentando direto os seminários, que são as aulas teóricas. Grande parte opta por estar estudando sozinho mesmo na sua casa. Somente para temas específicos que alguns vão em aulas teóricas e tudo mais. Mas o que a universidade vai exigir bastante de você é que você estude na sua casa, que você dedique um tempo para estar estudando aquela matéria. Isso sim vai acontecer. Então, digamos que por mais que em determinado dia você passe somente 4 horas na faculdade, o restante do dia você tem que se planificar para estar estudando na sua casa. Esse é um diferencial, digamos assim, que você precisa cumprir para que você tenha um bom rendimento. Tá? Então, por mais que Deixa eu você te não passe o fazer. dia todo na faculdade, você tem que, igualmente na nossa casa, sentar, estudar, se aprofundar naquele tema. Eu tenho uma amiga que ela tá na UBA, certo? E eu falei com ela antes de ontem. Ela disse que mesmo na quarentena, ela tá estudando 11 horas por dia. Normalmente é esse período de horas que é estudado aí, ou não? Depende de cada pessoa. É bem provável que ela diga 11 horas por Hum, dia, contando com as horas que ela estuda na casa dela. hum, Diretamente na entendi, faculdade, entendi. acredito que não. Mas está tendo aula, agora mesmo está tendo aula, então, estão tendo aulas online pela parte da manhã, tarde e noite, conforme a turma que você esteja matriculado, conforme cada disciplina. Ah, E as aulas entendi. estão Então são seguindo. as aulas online. E Ah, as ótimo, aulas que a gente entendi. tinha na faculdade teórica estão sendo todas online. Assim como a gente está tendo a aula agora, é assim as aulas que a gente está tendo. É pelo Zoom, inclusive. Então, o professor ele compartilha a tela do tema que ele vai ministrar quando a aula é ao vivo. Então, quando a aula é gravada, ele já deixa ali tudo pronto, direitinho, com o áudio já explicativo, já deixa disponível na plataforma para a gente. E quando a aula é Ótimo. prática, mas quando a prática envolve assuntos teóricos, a gente consegue ter as aulas também por aqui. Agora, para aqueles alunos que já estão mais avançados, que as práticas seriam em hospitais, aí essas aulas não estão acontecendo, pois não tem como ser ministradas online. Mas para as demais, grande parte da graduação, inclusive, dá para estar sendo dessa forma, então as aulas estão com normalidade. Perfeito. E quanto ao curso de espanhol do plano que eu contratei, ele são dois cursos, é isso ou apenas um curso mais Você específico? contratou o pacote prêmio, certo? Isso. No pacote prêmio, você vai ter direito ao curso de espanhol online, tá? Que através de uma plataforma você vai ter acesso a esse curso e lá já vai estar explicando tudo a você com relação ao idioma. Lá você vai ter aulas gravadas já pelo professor que dá as aulas presenciais, inclusive, então você vai ter videoaulas, você vai ter material de leitura, tudo para o seu aprendizado e para a obtenção do certificado de espanhol, principalmente, tá? E o outro curso que você vai ter direito vai ser o curso de conversação, pois além do conhecimento teórico e prático que você vai adquirir no curso online, você precisa ter a conversação para praticar a fala. Então, o curso de conversação vai complementar isso. Perfeito. Ótimo. E aí, quando é que eu posso começar? É após o dia 5 ou não? A partir do momento que você pagar a primeira parcela, a gente já vai direcionar você para que você possa estar fazendo o cadastro na Ótimo, plataforma e assim você já começa a ter acesso ao curso. ótimo. Então, acho que eu vou tentar pagar hoje ou então amanhã. Sim, Pode se ser você, para já assim que dar você início pagar, logo. você me avisa pelo WhatsApp e aí com o comprovante a gente já consegue estar Ok, iniciando tudinho, tá bom? ok. Agora que eu lembrei, você falou isso, questão. Eu lembrei, no caso, eu só tenho direito de retorno se eu passar no Enem ou qualquer outro o vestibular que eu fizer por aqui? Não qualquer outro. Se você fizer, por exemplo, Ah, um vestibular de uma universidade particular, de uma faculdade particular de medicina, e você aprovar, desde que você realize a matrícula, você só vai precisar mandar para a gente o comprovante ótimo. da matrícula direitinho. No caso das particulares, você tem que pagar também a taxa de matrícula. Mas desde que você nos mande o comprovante de matrícula, a gente ressarce você o valor que você pagou. Ou seja, se você pagou uma parcela ou tudo, a gente Perfeito, devolve igualmente. perfeito, perfeito, perfeito. Pois, Jean, muito obrigado, cara. Você me iluminou muito. Que bom, Ilka. Fico feliz. Então, qualquer outra Bom, dúvida que você tenha, me pergunte no WhatsApp que eu lhe esclareço, tá bom? Opa, você está me ouvindo?
Tá bom, pois muito obrigado, Jean. Por nada. Tchau, Tô, tchau. Até tô mesmo. mais. Tchau, valeu, obrigado.